Sabe aqueles dias em que a fé parece uma chama bem pequena, dançando no vento, assim? Ela tremula, sabe? Hesita. Parece que vai apagar, mas de algum jeito ela continua ali. Acho que todo mundo conhece essa sensação, né? A sombra que chega, o silêncio que pesa, às vezes umas lágrimas que nem têm nome, aquela fraqueza que visita a gente, e as palavras que ficam presas na garganta na hora da oração. O coração da gente, mesmo quando encontra um certo descanso, ele ainda balança assim, oscila. É exatamente nesse ponto, sabe? Nessa vulnerabilidade que a gente vai ancorar nossa conversa hoje. A ideia é mergulhar um pouco nisso juntos. Nessa natureza da perseverança que falam que nos é prometida, bem no meio da nossa fragilidade. As reflexões que a gente tem aqui, elas apontam para algo bem central. A fidelidade de Deus, ela parece ser mais firme, mais sólida do que as nossas impressões, sabe? Ou essa montanha-russa de emoção que a gente vive. É uma conversa sobre essa constância do amor divino, mesmo quando o chão parece, sei lá, tremer um pouco. E é interessante como, justamente nesses momentos, aparecem aquelas vozes, né? Às vezes de dentro da gente mesmo, outras vezes de fora. Ficam sussurrando dúvidas, sabe? Tipo, será que essa fé vai aguentar o tranco? Será que a gente pode, sei lá, escorregar para fora desse amor? E essa ideia de eleição, esse chamado de Deus, isso é firme mesmo? Ou depende do nosso desempenho? Do quanto a gente acerta? Dá até um frio na espinha pensar nisso. A mensagem principal que fica ecoando nessas reflexões é que essa escolha divina, a tal eleição, não é algo instável ou que depende da sorte. É apresentada como um pacto, uma aliança mesmo, profunda, sabe, selada em Cristo. A ideia central é que Deus não abre mão de quem Ele chamou para perto dele. E as escrituras que aparecem aqui, elas vêm não como regras frias, mas quase como sussurros de segurança, para acalmar o coração. Ah, sim. Tipo aquela passagem em João 6, né? Que fala sobre não perder nenhum daqueles que o Pai deu a ele. Ou Romanos 8,30, que descreve aquela corrente, né? Parece bem firme. Quem Deus predestinou, quer dizer, escolheu antes, Ele também chamou, aí justificou, declarou justo e, no fim, glorificou. Leva até o fim. Parece uma coisa sem brechas. Exatamente. Essa é a ideia. E isso é reforçado em outros lugares, como Hebreus 12,2, que lembra que ele não só começa a nossa fé, mas ele leva até o fim. É o consumador, né? E tem Filipenses 1,6 também, com aquela promessa clara de que aquele que começou a boa obra na gente, ele vai completá-la. Não parece ter ponta solta nesse plano de cuidado. Isso muda bastante o jeito de ver a tal da perseverança, então? O que essas fontes sugerem não é aquela autoconfiança do tipo, eu sou forte, eu não caio. É mais uma coisa de consolo. Uma segurança que diz, tipo, olha, mesmo se meus pés tropeçarem, as mãos dele me levantam. É bem por aí, sabe? A perseverança, nessas reflexões, ela parece menos como a nossa capacidade de ficar de pé e mais como um convite para descansar na fidelidade dele. A salvação é descrita como obra dele, sabe? Do começo ao fim. Então, a segurança não estaria no tamanho da nossa fé, que tem dia que é minúscula, né? Mas na solidez de quem a gente crê, Cristo. Ele é apresentado como aquele que não falha, não volta atrás, não abandona no meio do caminho. Eu gosto muito daquela imagem do pastor que conhece cada ovelha pelo nome, né? Como está lá em João 10, ninguém pode arrancar da minha mão. Ele não deixa a gente perdido no deserto assim. Pensando dessa forma, a eleição deixa de parecer uma algema, sei lá. Vira mais um abraço. E a perseverança não é sobre a nossa performance, mas sobre uma promessa que ele cumpre. Sim, a linguagem usada tenta trazer esse alívio, essa segurança. Usar metáforas como a rocha firme debaixo dos pés, mesmo quando tudo parece areia movediça, ou as mãos invisíveis que seguram a gente quando a gente acha que vai cair, um refúgio seguro para a alma que balança. A fonte dessa segurança toda, no fim das contas, é o próprio coração de Cristo, segundo essas reflexões. Então,
Para quem está ouvindo agora com o coração talvez cansado, fraco, meio perdido, o convite que parece ecoar aqui é para encontrar repouso. Mas não na nossa força, que a gente sabe que falha, mas nesse amor de Deus que as fontes descrevem como algo que não muda, imutável. Exato. A mensagem que fica pulsando é essa. Mesmo que a nossa fé vacile, sabe? A fidelidade dele continua firme. O que segura a gente não seria a nossa capacidade de crer, mas aquele que amou primeiro. É nele que a gente se apoia. E aí fica essa imagem final, quase um pensamento silencioso assim. A ideia do nosso nome, conhecido por ele, do chamado que é pessoal para cada um. Talvez mesmo nos dias em que o nosso coração esquece dele, Deus não esquece de quem ele chamou. A segurança então estaria aí, nesse amor que começa e que termina a obra. O amor que escolheu e que promete guardar até o fim. É um convite a descansar nisso, sabe? Especialmente quando todo o resto parece tão incerto. Um lugar para a alma respirar.